Então, aqui, voltando, né? Então, o modelo que a gente está seguindo, né? Então, o sinal de entrada é o S, o codificador, o canal do codificador e o sinal reconstruído é S-til, né? Então, a ideia da reconstrução perfeita é que, ou sem perdas, perdão, é que o S-til seja igual ao S, né? Na entrada do canal, ou seja, depois do codificador, a gente tem a sequência CN. E na saída do canal, ou seja, o que chega no decodificador, a C', né? Que ela tem distorção, que é feita a distorção do canal. Tá bom? Quando é codificação, a gente fala de perda. Quando é no canal, a gente fala de distorção. Certo? Okay. Ou interferência em alguns momentos também, né? Quando é sistemas de interferência. Né? Vamos lá. Então, a gente vai ver 3 atributos aqui de codificadores de voz. Tá? Então, complexidade, né? Então, é medido em geral, quando ela é instrução por segundo, né? A gente fala que é MIPS, tá? E quando ela tem operações que envolvam cálculos reais, MFLOPS, né? Então, é milhões de instruções ponto flutuante ou instruções puras quando ela é ponto fixo, né? A gente fala, né, pessoal, que sistemas que se sabe direitinho o que está fazendo, sistemas embedded, né? É preferível ser instrução. Porque o ponto flutuante, que essa coisa do processador numérico que fica extravasando, que fica na notação científica trabalhando com essa coisa aí, ele consome potência, né? Então, sistemas que a coisa está bem ajustada, a engenharia está bem conhecida, e o modelo está bem escovado, né? A gente fala que é MIPS. Se a coisa está ainda correndo, então as coisas ainda não chegaram lá no nível, né, de excelência, MFLOPS é o que tem, né? Tá? Quando não dá, é o que tem, né? Ok? Mas quando dá, você tenta fazer sempre em ponto fixo, né? Que o tempo é mais rápido, é menos chip, né? E por isso consome menos bateria, tá? Então, como ele é mais rápido, tem menos coisas em chip, ele consome menos bateria. Então, é mais sustentável também, né? Okay? Engenharia mais adequada. Aí, atraso, né? Tá? Um outro parâmetro importante, que é se o sistema ele é full duplex, o delay, né? Máximo, isso aqui é definição internacional, ITU, né? 200 milissegundos, tá? Comunicação via satélite dá 1/4 de segundo, né? Tá? Então, digamos assim, tá um pouquinho acima, né? Tá? Mas que satélite não tem jeito, a luz, né? Não tem como interferir na velocidade da luz, né? Certo? Satélite geoestacionário, mas dá 1/4 de segundo. Com eco, né? Sistemas de inteligibilidade boa, full duplex, até 25 milissegundos. Né? Essa é a norma fala. E aí, outro terceiro parâmetro é a recuperação com pacotes perdidos, né? Packet loss, né? Então, aí é uma questão mais de rede, tá? De sistema de rede, né? Vamos lá. Então, para avaliar como é que foi a codificação, então a gente tem, coloquei nesse quadro aqui, três medições, né? Tá? Então, a mais antiga, que vem desde a telefonia, né? Telefonia fixa, é MOS, tá? Mean Opinion Score. Né? Então, o que é o MOS? Você vai pedindo para as pessoas, isso aqui é subjetivo, né? Você vai pega um conjunto de pessoas para testar e elas vão dando. Se a coisa for excelente, ela dá nota 5. Se a qualidade é boa, ela dá 4. Se é aceitável e regular, né? 3. Se é fraca, ela dá 2. E se é ruim, ela dá 1. Tá? Então, esse é o MOS. Né? O mais antigo de todos, né? Foi a Bell que inventou esse score, né? Tá. Junto com a NTT, na verdade. Bell e NTT. Mas ele virou um padrão mundial. Aí depois a descrição baseada na qualidade... minto. Foi a Bell e o pessoal francês, tá? Então, esse aqui é do tempo do CCI-TT, tá? Antes da ITU, inclusive. Né? Isso aqui é antes, quando as normas eram na França, né? Então, não foi o Japão, não. Foi alguma coisa na Europa, França e os Estados Unidos. E aqui, se for, né,
ACR, ela é um critério parecido com o MOS, só que sem... o MOS, você vai dar um número, né? Então, a gente fala que para qualidade telefônica internacional, o MOS tem que ser acima de 4. Tá? Então, 4.1, né? Então, acima de 4. 4 já não é, né? Então, a gente fala aqui tandem, né? Centrais tandem, qualidade telefônica, 4 ponto alguma coisa, né? 4.2, 4.3, né? Tá bom? Satélite, 4 ponto... Então, por isso que vai tirando todas as médias, né? E tem que dar um número. Aí, quando você está numa coisa que não é assim, a rede telefônica, a gente pode usar o ACR, tá? Que é bem parecido com o MOS, só que ela não tem, como não vai ter uma métrica, né? Um número, score, aí você tem essa, né? Menos gente, na verdade, também, né? Aqui tem uma quantidade de pessoas para tirar o MOS, mas aqui você vai tirando categórico, né? Então, por exemplo, então tá boa, né? Não, tá excelente, né? Seria o tandem, né? Tá aceitável. Né? Tudo bem, então esses, logicamente em inglês, né? Mas o equivalente, o vocábulo na língua vernácula do país, né? Certo? E aí tem o DCR, que ele é degradação, tá? Então, se você, aí você compara o original com aqui sempre, esse aqui, o MOS e o categórico, eles são sozinhos. O DCR, você passa um sinal original, o S, né? E o sinal S chapéu, tá? Então, se você não consegue distinguir qual que é o original e é o reconstruído, então é imperceptível, né? Se um STIL, ele tem problema, olha, tem problema, mas não está me incomodando, né? É esse aqui. Depois, olha, estou percebendo e tá me zunindo, não sei, tem alguma coisa aí, então, um leve incômodo. Esse aqui, ele é incômodo, né? Ele não aguento, assim, ficar muito tempo nisso, mas tudo bem, eu não me incomoda, mas eu topo, né? Eu tô engolindo esse negócio ainda, né? E celular é muito esse 2, tá? Celular é direto 2. Incomoda, mas é o que tem, então eu uso isso aqui, né? E esse aqui, ó. O 1 também, o celular funciona muito no 1 também, pessoal. Incomoda, você não tá entendendo, você não tá gostando, mas também é o que tem. Então, o celular, você vira e mexe os 2 e 1, tá? Esses últimos 2 aqui, né? Incomoda, mas, né? Fazer o quê, né? E incômodo, e tem várias pessoas, mas fazer o quê também, né? Tá bom? Vamos lá. Então, aqui é uma tabelinha, né, que a gente publicou aí em algum lugar, que dá a taxa de bits por segundo, né? Kbits por segundo, né? E aqui o MOS, tá? Porque o MOS, de fato, quando você fala de telefonia, né, telefonia móvel, concretamente, então, toda a telefonia sempre entra na rede fixa. Mas é celular. Sim, mas o celular, obrigatoriamente, ele vai entrar na rede fixa de algum jeito. Então, você tem que usar o MOS, porque a norma das centrais telefônicas fixas, ela é MOS, né? Tá? Então, vamos lá. Então, quando você compara na telefonia, então, você quer sempre né, acima de 4. Né? Então, tem G711, né? Esse aqui, ó. Então, a bolinha aqui são de baixas complexidade. Então, baixa complexidade é abaixo de MIP, tá? Então, às vezes até centena. Então, MIP é milhão, né? Então, quando é ponto 1 MIP é 100 mil, né? Então, mas sei lá, às vezes tem codificador aí que dá... o G711 original, né? Ele dava K, né? 2K, né? Então era 0.02, tá? Então era 0.002 MIP, nada, né? Nada. Tanto é o codificador G711 que existia nos telefones fixos, né? Ele custava 1 centavo, né? Então, 1 centavo de dólar, seria 5 centavos. Então, preço de banana, né? Tá? É quase o valor de um resistor, né? Então, mas é o que tinha. Agora, depois ele entrou na internet, ele veio G711.1, né? Ficou na década em 2010, por aí, quando a internet começou a valorizar o voz, né? Então, em 2010 houve um boom de voz pela internet, né? Então, o G711 saiu o G711.1, que aí esse codificador aumentou.
ele chega da MIP, bater MIP, mas ainda ele é baixa média, né? Então, tem o G611 aqui, tá? E tem o G611.1. O ponto 1, ele é o da internet, né? Então, ele diz assim que ele não está nem baixa, nem alta. Ele estaria em baixa alta, tá? Ponto... Não, 2 MIP, talvez, né? No máximo 1.5 MIP, né? Então, alta complexidade é acima de 10. Acima de 10 MIP, né? Então, vamos lá. Esse daqui, né, eu tinha falado em algum momento aí, né, esse aqui é o codificador da Marinha, tá? Então, o FS 1015 é um DOD, né, é um codificador de segurança que usa para, entre walkie-talkie, né, entre barco e, por exemplo, helicóptero, né? O porta-aviões, não, destroyer, né? Destroyer que tem helicópteros, então os helicópteros comunicando via FS 1015, tá? Ou FS 1016 se ele é mais de melhor qualidade. O FS 1015 eu entendo, incomoda, mas é coisa militar, né, tá? O FS 1016 é coisa de oficial, lá dentro do destroyer, né? Então, no mesmo embarcação, ou então lá em cima no avião, tá? Então, FS 1016. Então, ele já é uma coisa de 3,5 para cima, certo? E aí a gente tem esse daqui, né, pessoal? O G729E ou G729 Simples. Esses dois aqui são os dos celulares, tá? Então, são altíssima complexidade, né? Acima de 15, acima de quase 20 MIPS, né? MFLOPS. Mas estão aí unindo, tá? Então, esse aqui, ó. Esse aqui também é um dos celulares. GSM-FR são os três que são dos celulares, né? E aí, outras versões aí, tá? Mas esse aqui é livre, Specs, né? Para quem... Esses dois, Specs e LBC, quem quiser fazer trabalho, então pode baixar esse negócio aí, compilar e usar esses codificadores, tá? São livres, tá bom? Daqui a pouco a gente vai ver aqui só para... Deixa eu ver. Esse cara aqui, G723.1, né? É um codificador bom. É o que se usa na rede Vivo Casa, Team Fixo Móvel. Não sei como é que chama isso, mas é o telefone fixo móvel, né? Não é um celular, porque não funciona, mas na sua casa, né? Você funciona dentro da sua casa, tá? É um telefone sem fio, na verdade, cordless, né? Mas ele chama de fixo móvel, e também tem uma versão deles que é na área rural. Você pode botar lá na sua chácara tem lá 2 quilômetros, 2 não, mas acho que é isso mesmo. Ele tem alcance de 1 quilômetro. Então você bota bem no centro geométrico da sua chácara, sítio lá, e pega em 2 quilômetros de raio. Logicamente nas bordas vai estar complicado, mas na casa, na piscina, né, no curral, nas galinhas lá, vai estar pegando tudo. Então esse chama de telefone fixo móvel, tá? Telefone fixo. Esqueci o nome, mas logicamente não é telefone fixo, mas é um telefone fixo que você pode ficar andando, tá, com ele, né? Ok, então esse aqui é o rural, não é, professor? Não, porque o Vivo Casa é isso daí. Então, Team Casa, né? Mas Vivo, esqueci o nome, mas é um ADPCM. Então, em vez de ser uma qualidade lá em cima, né, que é o G611, que é 64 kbps, você trabalha com ele em... Ah, não, perdão, isso que eu tô falando esse aqui, ó. Esse que eu tô falando, né? Que é o ADPCM 32K, tá bom? Então, ele é metade da taxa. Então, onde você... Então, a pessoa fala assim, você pode, com uma assinatura, você tem 2 telefones, né? Não é que não é verdade, mas é mentira. Na verdade, você abaixou a qualidade do seu sinal, então ele tem a taxa de codificação, em vez de 64 kbps, que colocaria uma linha só, você divide a taxa por 2, né? Então, multiplexa em 2, então você tem 2 telefones, tá? Então, você compra uma linha e tem 2 telefones. Então, uma assinatura de 2 telefones. Nossa, que milagre. Não, milagre não, é que você tem uma voz pior. Né? Mas é ADPCM, tá? 32K. Vamos lá. Então, aqui a gente tem o CCR, tá? Então, aqui, de novo, ela é um contra outro, né? Então,
se você tem 0, né? 2 provas, você fala que elas são semelhantes. Ok, então esse aqui, por exemplo, você está pegando 2 sinais codificados. Você não tem uma referência e um bom, referência e um codificado. Você tem 2 sinais, né? Então como você não tem o que chama o padrão, é melhor trabalhar com esse aqui. Então, você tem 0 é semelhante aos 2, né? Quando é positivo, um deles é melhor, ou quando é negativo, um deles é pior. Tá bom? Aí pode ser muito pior, né? Muito melhor, ou muito pior, certo? Então, esse aqui é comparativo entre 2, que a princípio você não sabe quem é a referência, né? Ok, então, a parte de normas do curso, né? Então, tudo que a gente falou das gráficas aí é tudo norma, mas vamos lá, alguns códigos aqui. PSQM, tá? É o referência ITU T1996. Vocês podem baixar. Se não me engano, pela biblioteca, eu baixo também, então, pela biblioteca você vai lá, se a biblioteca tiver essa assinatura aí, né? Mas em geral tem, tá? Você vai lá e pode baixar a norma da ITU, tá? Então, é PSQM, é o ITU T de 96. Então, qualidade perceptual de voz, né? Depois tem a PESC, que é essa PSQM, ela é uma subjetiva, tá? É uma subjetiva. Essa daqui, ela é objetiva. Então, isso aqui é um modelo. Isso aqui é legal para quando é coisa de computação de rede, né? A PESC TG 2001, né? Então, você, por exemplo, eu tenho MOS, né? Eu tenho uma tabela de MOS aí de um codificador. Legal, então pode usar a PESC, porque ela tem uma tabelinha de conversão lá, né? Não é que ela é exata, mas ela tem uma correlação, né? Então, o pessoal de rede gosta dela, porque ela comporta as variáveis, né? Ela é intrusiva. Você tem que, em algum lugar da rede, né? Dos pacotes lá, você tem que colocar um medidor, tá? Uma referência, pelo menos, né? Passou por aqui, então você marca ela, né? Existe uma opção não intrusiva, porém eu não sei se ela é tão eficaz. Todos esses 3 itens aqui, né? Esses dois itens aqui, que é correlação com medida subjetiva e a variável é dessa intrusiva. Essa não intrusiva, eu acho que ela você pode colocar na ponta, né? Ou na chegada, né? Certo? No medidor, mas ela eventualmente perde algumas features, algumas que a PESC tem, certo? E surgiu a versão wideband dela, né? Que a gente vai falar. Os celulares atuais, eu não sei o OBA, né? Dos velhinhos aí, mas os celulares GSM atuais, eles têm a voz faixa larga, né? A gente vai ver agora o que é. Vamos ver o que é isso. Então, a voz telefônica, né? Então, quando é que funciona a voz faixa larga? Voz faixa larga funciona quando eu não tenho, quando eu só tenho elementos digitais na rede, tá? Quando eu só tiver elementos digitais na rede, funciona a wideband. Se tiver alguma coisa analógica na rede telefônica, né? Ela já não cabe a wideband. Né? Então, vamos ver isso aqui. Então, a voz, né? Normal, telefônica, ela é chamada de narrowband, né? Por quê? Porque ela só tem de 300 a 3.400, taxa de amostragem 8K, bits por amostragem 16, a taxa 128 kbits, né? Só que se ela for compandida é 8, né? Tá? É 13, né? 13 vira 8, então vira 64 kbits por segundo. Tá? Aqui, se você não faz a compação, dá 128. A voz faixa larga, que eu tinha falado anteriormente, ela tem mais graves e mais agudos. Então, o avô fala bem e você percebe a diferença entre o avô e o pai e o neto. E você percebe bem a diferença entre a sua namorada, a mãe dela e a avó dela, tá? Que é a alta frequência. Então, a faixa larga ela é tanto mais grave quanto mais aguda, né? Então, ela tem o dobro da banda de 256 kbits, né? Depois tem ultra faixa larga, que é o que a gente tem usado, não, a gente permite, a norma permite, que é o G711.1, né? Permite nos codificadores multimídia
da internet. Tá? Então, voz sobre IP que toca música, né? Então, codificador que toca música, que exige não, ele suporta 50 Hz na faixa baixa, 14K na banda alta, frequência de mensagem 32K e taxa total de 512, tá? Bits por segundo. O CD, por canal, tem 706, né? Tá bom? O sistema dentro é 44.1, 706. E a fita DAT, né? Que é a fita Master de estúdio, 768. Tá bom? Então, essa voz faixa larga é maravilha. O problema todo é que a rede é ruim, né? Mas o codificador é muito bom, tá? Então, é quase uma música, né? Tá bom? Vamos lá. Então, saindo dos padrões, vamos ver só alguns modelos, né? Então, aqui está um modelo DPCM, né? Tá? Então, qual que é a ideia do DPCM, né, pessoal? Já comentamos em algum momento aí. Você, o PCM diferencial, então, o PCM seria essa linha, os quadradinhos aqui só, né? Aí, inclusive, a codização. Aí você, no DPCM, você faz uma previsão, né? E com P aqui, que é o preditor. Né? Editor seria um previsor, né? Ele vai fazer a previsão. E aí, isso aqui é no decodificador. Então, esse tio chapéu, que está no decodificador, ou seja, no receptor, você faz o truque de colocar ele no receptor. Então, você copia Ctrl+C esse bloco aqui no codificador. Então, você faz a diferença entre o seu sinal que você vai mandar e o sinal codificado, né? Perdão. A diferença entre os dois dá esse tio chapéu, né? E esse tio chapéu, você fica monitorando ele, porque a ideia é que o erro seja mínimo. Se o sinal S tio é igual ao S, o erro é zero, né? A diferença é zero, tá? Então, você faz uma réplica no receptor do que vai ter no transmissor. Não, você faz uma réplica no transmissor do que você tem no receptor. Então, a ideia sempre é minimizar esse cara aqui, né? Minimizar o erro, minimizar o erro que é a diferença entre o sinal original e o sinal codificado. Tá? Isso é o que faz o DPCM. Então, no fundo, você só envia a diferença, porque se sua réplica é perfeita, então você nem precisa enviar nada, né? Logicamente, mentira, né? Porque essa réplica é perfeita e está sempre considerado porque não tem voz. Ou a voz é uma senoide, né? Ou é sempre a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. Se sempre é a mesma coisa, não precisa enviar nada, né? Mas, logicamente, vai mudando, né? Mudando. Então, toda vez que muda, tem que enviar algum sinal de diferença, certo? Ok. Então, não tem padrão DPCM, não é que não tem, não tem padrão funcionando, né? Por quê? Porque já que você tem essa é a tecnologia do DPCM, mas o canal e as aplicações exigem que as mudanças sejam melhor mapeadas. Então, o que significa isso? Há momentos, trechos da voz, ou trechos da comunicação, que a mudança né? Por exemplo, entre uma pausa e outra, ou no meio de um contexto grande, né? Se você perder algumas coisas, não tem problema, mas às vezes quando você está falando, por exemplo, números, né? Então, 2, 5, 7. Aí se você perde o 7, né? 7. Aí, pô, caramba, é 7 ou 6, né? Então, se você perde coisa importante, então, nesses momentos importantes, você tem que guardar ou tomar mais cuidado. Você tem que adaptar. Então, o pessoal percebeu que a codificação diferencial ela necessitava de um sistema de adaptação. Então, normatizou-se o adaptativo. Então, que é a mesma coisa de diferencial, só que eu vou preservando alguns momentos da informação, eu vou tomando mais cuidado, eu vou dando mais informação para ela, né? Então, vamos lá, esse aqui é o primeiro de todos, né? Bem antigo, esse aqui, o G722, um ADPCM, né? Diferencial adaptativo, certo? Que ele tem esse sistema de adaptação aqui, tá vendo esse quantizador, né? Tá? Mesma coisa. Então, eu tenho no meu sistema de codificação um preditor de quantização, né? Certo? E aqui no caso tem 4 níveis. Então, 4 níveis significa o quê? A saída pode ser 64 kbits, que aí nesse caso ele vira um PCM, tá? Ele pode ter 48 kbits, ele pode ter 24 kbits, que não sei onde é que tá. Perdão, 64, 48, 32K.
24K e 16K, se não me engano. Então, ele tem todos esses taps aí possíveis, né? Então, como é que você faz isso? Então, vamos pegar só em geral, né? Eu tenho um sistema de banco de filtros de quadratura, né? Quadratura significa o quê? Espelhado, né? Então, você tem passa alta e passa baixa, né? Lembra do wavelet, né? Você tem um sistema passa alta, passa baixa, onde a banda alta, ela é espelhada da banda baixa. Então, são o mesmo tipo de filtro, né? Se ele for corcovinho assim, se ele for assim, então eles sempre são espelhados, né? Tá? Então, e essa tecnologia chama QMF, né? Filtros em quadratura. Vamos ver só uma metade da banda aqui, tá? Então, a parte de baixo é igual à parte de cima, né? Então, vamos ver a parte passou não passa alta, tá? Então o XH, né? O XL é igualzinho. Então, vamos ver. Você tem os 4 níveis de quantização aqui. Você tem um sistema de controle desse nível, tá? Você faz o erro, o sinal quantizado, compara com o que você está gerando, e a ideia é minimizar esse erro aqui, tá? E é isso que você adapta no nível de quantização. Então, esse é o bloquinho aqui, né? Esse bloquinho aqui é o bloco A, né? De adaptação da quantização. Tá bom. Isso aí. E a parte de baixo é igual, né? E aí você vai acertando o nível de bits, que aí vai dando a tarefa de 64, 32, 48, 64, 48, 32 e 16. Acho que é isso, tá? Mas se não me engano tem 24 cada, né? Ok. Bom, aí, apesar de mudar o código, de ter o código igual e só um ponto, né? Aqui não tem ponto, mas aqui tem o ponto 1. Esse cara não tem nada a ver com o outro, tá? Esse cara aqui, ele é um ADPCM. Então, o DPCM, que é esse aqui, A de adaptação do quantizador, né? Quantizador escalar, tá? Aqui, você tem um codificador por transformado. Então, a gente teve lá o wavelet, né? E a DCT. Então, esse aqui usa uma outra variação da DCT chamada MLT, né? Essa MLT, antigamente, ela chamava de transformada de Malvar. Foi um brasileiro, né? Foi um brasileiro, né? do Rio de Janeiro, né? Da UFRJ, que bolou essa transformada e virou norma. Essa norma aqui, X722.1, tá? Aí, para ficar... Logicamente, eles não iam botar Malvar no nome da transformada do ITU. Então, eles botaram M, né? De modulada, modificada, não sei. Mas originalmente, a gente conhecia como Malvar, tá? Transformada do Malvar, né? É um brasileiro. Então, seria uma DCT, uma alternativa da DCT. É uma transformada lag. Então, por exemplo, a janela cosseno, né? Seria uma transformada, né? Janela cossenoidal. A M do Malvar é uma mudança disso, sabe? Algumas variações em cima disso, né? Tá? Não é bem a cosseno, é umas variações. Vamos lá. Então, você tem controle de potência, você tem um sistema de quantização escalar, mais ou menos igual ao adaptativo, só que aqui ele é mais granular. Lá ele tinha 4, 8, 12, né? Bits. 4, 8, 12 e 16 bits. Não, perdão. 8, 4 e 2 bits, porque é metade da banda, né? Tem banda de cima e banda de baixo, né? Então, aqui ele é mais granular. Então, tem mais níveis de quantização, tá? Então, esse sistema de quantização é mais granulado, né? Tá? Depois você tem o sistema de categorização, assim como tinha no ADPCM um bloquinho lá para acertar qual nível, aqui tem um sistema de categorização pela potência da quantificação. Então, os sinais de mais energia recebem menos bits, e os sinais de menos energia recebem mais bits, né? Porque o sinal de mais energia, a princípio, ele deve ser mais resistente ao ruído, né? Tá? Logicamente, se tiver um ruído maior, ele pode perceber esse negócio aí. Mas a própria Malvar, a própria transformada aqui, ela já faz uma ponderaçãozinha nesse aspecto aí, tá? Então, basicamente é isso que ele faz, sinais com mais potência, né? O sinal com mais potência recebe menos bit, e sinais com menos potência recebem mais bits, né? Tá? Aí você faz a multiplexação e joga para lá, certo? Ok. Então, eu digo assim, isso aqui ele é fixo. Isso aqui é fixo, não. Isso aqui tem um filtro passa alto e um filtro passa baixo, né? Esse cara aqui tem bandas, 16, 32, né? Tá? O MPEG é isso. O MPEG, eles são 32 bandas, né?
Então, na verdade, o MPEG ele foi baseado nisso. Então, a mesma tecnologia que se usou nesse codificador 722.1 foi aperfeiçoada para aparecer no MPEG 3, por exemplo, né? Tá? Que também é uma MLT, né? É originária do Malvar também. Ok. Então, vimos dois codificadores, né? Certo que é o G722 puro, né? Esse aqui deve ter sido normatizado em 1984, né? Esse cara aqui já foi 90, década de 90, tá? Vamos lá. LPC é o que a gente já viu esse modelo, estava em português, né? Mas aí, depois eu vou botar um artigo aí que, acho que é capítulo de livro que escreveu aí. Então, tá essa figura aí, tá? Então, você tem, né? O modelo LPC fala o quê? O modelo fonte mais filtro, que a gente já viu lá no nas aulas anteriores, né? Então, o sinal pode ser vindo periódico, né? Quando tem pitch, e a gente chama de sinal sonoro. Então, tem uma ponderação sonora, né? E um pitch. Existem sinais que são mistos, tá? Aqui, tá prevendo que você pode ter um sinal que ele pode ser sonoro, mas pode ter um tipo de ruído, né? V, né? Na prova caiu isso. VB, né? V e B são consoantes, mas são sonoras. Então, ela tem ruído, né? Aqui, mas ela tem pitch também, tá? Ela tem, não é que tem pitch assim saliente, mas ela tem sonoridade. Então, a parte sonora, né? Você bota alguma coisa aqui, né? Ela tem muito consonantal aqui e bota alguma coisa de energia sonora aqui, tá? Depois tem um ganho geral, mas, né? Ele é as vogais, as consoantes sonoras, né? VB, GVB, né? GVB são as GVB. G e B são plosivas, tá? Exatamente. G e B são plosivas. Né? Então, desculpa, tem o sinal, quando tem a glote funcionando, ele é periódico. Quando a glote não funciona, a princípio, ela é só o gerador de ruído, né? Tá bom? E aí, o trato vocal, né, e o nasal, você modela por um filtro. Então, esse filtro de síntese, você tem coeficientes, que é que eu falei, né? Que é a interferência celular moderna, naquele codificador lá que o CELP, né? Ele gera 48 coeficientes por fonema, né? Tá? Então, a cada, por exemplo, 50 milissegundos, você atualiza esses coeficientes aqui. Você atualiza tudo, né? Você atualiza tudo. Ok? Tá bom? Então, aqui é a fonte e aqui é o filtro. Né? Aqui é a fonte, até o ganho, né? Diríamos assim, até o ganho, né? É a fonte, e daqui para frente é o filtro. O filtro é o síntese, é o síntese, né? Tá? Ok. Então, aqui, esse aqui é o exemplo do codificador melhorzinho lá, o FS 1016 do Dodge, né? Da Marinha Americana, que é um NPC ordem 10, né? Então, ordem o que é? Ordem é esse filtro aqui. Esse filtro aqui é um filtro autorregressivo, tá? Só tem denominador, né? E não tem zero, só tem polos, tá? E, então, ele é um filtro de ordem 10, tá? Então, esse modelo autorregressivo aqui. Vamos lá. Você tem o sinal original, você faz uma normalização para não dar clipping, né? Depois você faz um processamento de tempo de intraframes para você achar o pitch. O pitch é essa, né? É a fundamental, né? Percepção da fundamental. Aí você remove o pitch, que é a parte mais energética, né? E aí tem o resíduo. Então, você tira o ganho de pitch e você tem o resíduo. E esse resíduo é o trato vocal, né? Se você tirar a fonte, fica só o filtro, né? Tá? E aí você ainda tirando o ganho, né? Vamos voltar aqui, tirando o ganho, né, pessoal? Aí tem que saber qual é a ponderação ou qual é a parte de modelo sonoro e qual é a parte de modelo surdo, né, certo? Então, a excitação, você tem um codebook, né? Você tem um banco de dados aqui para modelar a excitação. Você tem um banco de dados de cálculos para modelar o filtro, análise para achar o pitch, cálculos para modelar o filtro e um banco de dados para modelar a excitação, certo? E aí você envia todas essas informações aqui no canal de controle, né? Canal não, no bitstream de controle. E no decodificador, então, você tem o ganho, né, que é esse cara aqui,
você tem o pitch, que veio daqui, e você tem a excitação e o filtro, né? O filtro, esse filtro aqui, né? Os 10 coeficientes passam para cá, né? É a mesma coisa. O modelo, não, a parte preditora no receptor, exatamente, ela é colocada no transmissor. Por quê? Porque você só quer o resíduo, né? Você quer analisar só o resíduo, tá? E aí o pitch, o ganho e a excitação você tem que treinar antes, né? Tá bom? Vamos lá. O que é a codificação? Análise por síntese, né? Então, esse é o modelo. Então, se vocês lembrarem da nossa modelagem lá, bem no começo, acho que é a primeira aula dessa parte depois da prova, né? A gente falou de um modelo que quando você tem lá as ondas cerebrais, né? Teta e ômega, né? Teta e ômega, acho. Ômega e teta, né? Ômega e teta. Então, uma modela a divisão fonêmica e a outra modela a divisão por palavras. Isso é neural, né? Neural. E aí, você junta os fonemas, depois as palavras, e aí o significado, né? Significado é uma coisa que você vai juntando. Então, você ouvindo melhor, falando melhor, você vai juntando as palavras. E aí as palavras te ajudam a modelo de palavras. Então, por exemplo, se eu tenho a ideia de que a palavra que vai estar sendo falada, né? É palavra e não paladar, né? Então, eu fico esperando o vrá e não o dar, porque o palá, né? Palá é igual. Então, eu vou prevendo aqui na minha modelagem que eu tá vindo um vrá. Então, meus receptores sensitivos, cognitivos, estão esperando um vrá. Pelo contexto, né? Então, palavra e paladar. Se eu estou falando de comida, né? Então, paladar. Se é literatura, palavras. Então, tudo bem? Então, pelo contexto, eu posso tirar essa percepção de qual que é o começo, qual que é o fim, qual que é o meio da palavra, né? Então, se a gente fala que a cognição, ou o reconhecimento, ou a compreensão das coisas, ela sobe e desce, né? Então, não é só nível onda cerebral, nível receptor, nem transmissor, e nem só a junção média, né? É uma coisa que vai e volta, sobe e desce vários níveis. Então, a gente fala que é o modelo de codificação, análise por síntese, tá? Então, isso no modelo cognitivo. Agora, vamos aqui ao modelo de processamento digital, tá? Então, tudo bem? Então, agora a gente vai entrar no nível de engenharia específica. Não? A gente tem o modelo cognitivo, que é neuronal, tal, né? E aqui a gente vai ver o que a engenharia tem feito. Vamos lá. Codificador de forma de onda, que é o caso do do DPCM, né? Eles perseguem a onda, né? Então, quando a taxa cai abaixo de 16K, quando começa a faltar bit, a onda fica fragmentada. Então, não há como recuperar, né? Porque, por exemplo, se eu tenho só 4 bits para codificar, tenho 16 níveis, né? Se eu tenho lá uma faixa que perdeu o sinal e ela está 20 dB acima, não consigo recuperar, tá? Porque 4 bits dá 12 dB, né? 4 bits dá uns 12 dB, né? Então, se ela está 20 dB acima, eu não consigo chegar lá, né? Nos sistemas diferenciais. Então, a taxa de bits muito baixa degrada o sinal, tá? Ou detona o sinal, perca o sinal. Esses codificadores por predição linear, de fato, porque eles são totalmente paramétricos, né? Você fragmenta o segmento atual, ele prevê o segmento futuro. Mas daqui a 3 segmentos tem nada a ver. Então, você vai fragmentando a cada 5, 6 segmentos, o modelo é totalmente diferente, né? Então, eles têm mais capacidade de recuperação, né? Tá bom? Então, eles operam a taxas baixíssimas, né? Então, tem codificador que opera 800, né? 800 bits por segundo. Né? Então, aqui está 2 kbits por segundo, né? Que é o caso do 1010 e do 1016, mas que são sofrível, né? É comunicação militar, né? Por isso que militar tem alfa, beta, bravo, né? Sei lá, tem aquelas códigos, frases e números,
Porque, como perde muita informação, né? Eles têm lá as palavras-chave que aí eles recuperam, tá? E a codificação militar tem outra maneira de recuperar as coisas, né? Tá? Mas não são de longe, não tem nada a ver com telefonia assim, de qualidade, mas são bem ruins, né? Mas também é feito para, imagina só, bomba, né? Bomba explodindo, e tem um submarino a 1.000 metros de profundidade. Então, se você está numa condição muito adversa, não tem como exigir qualidade da informação, porque o ruído externo é muito grande, né? Interferência também, né? Porque tá cheio de gente querendo interferir em você, certo? Jamming, né? Depois, na tentativa de obtenção de uma codificação de boa qualidade, você fez esse modelo aqui, né? Então, esse modelo aqui, ele é econômico, mas a qualidade baixa. Esse aqui, ele é bom, muito bom, 4 pontos alguma coisa de MOS, né? Esse aqui é 2 pontos alguma coisa. E esse aqui é 4 pontos, então 2 níveis acima, né? Então, para conseguir tall quality, né, que é a qualidade do telefone, é 4 alguma coisa, esse é o modelo, né? A Tower, né? O pessoal da Bell, né? A Tower Hanover, né? Bolaram esse modelo análise por síntese, tá? O indiano a tal aqui, né? Okay. Então, o que esse modelo fala? Esse modelo foi proposto em começo de 80, tá? Começo de 80, mas não se conseguia fazer esse negócio aí, né? Porque a tecnologia de chip estava muito fraca ainda, né? Mas o modelo é muito interessante, vamos lá. Então, você tem um codificador, né? De novo, aquele modelo LPC, né? Certo que a excitação pode ser surdo ou sonora, pitch ou ruído, né? Você faz um filtro de síntese. E aí você analisa o sinal de entrada. Aí você vai verificando o erro. E aí você faz um loop para tentar o quê? Mediante se a região é importante ou não de inteligibilidade. Agora não é só inteligibilidade, agora você está perseguindo a qualidade também. Anteriormente, você estava querendo saber se você estava, de alguma forma, entendendo o negócio. Agora, para você ter uma qualidade ótima, né? Excelente, ela tem que ser acima de bom. Então, você tem que perseguir os lugares onde a qualidade ainda não, né? Então você pondera os erros para tentar, que às vezes o erro, mesmo assim ele é mascarado, a gente não compreende bem ele como um erro, né? Tá? Então você tem regiões onde o erro é mais importante e onde o região é menos importante. Então você vai lá para tentar alcançar a qualidade. E aí, então você faz quantas vezes você faz isso aqui, quantas vezes for necessário, porque é análise por síntese. Então você vai fazendo essa brincadeira de testar e tentar, vai mudando a estação, vai mudando o filtro, muda tudo. Muda a estação, muda o filtro, muda a região de erro, tá? Então você vai chacoalhando isso aqui. Então, quantas vezes tem que fazer? Pelo menos 1 milhão de vezes. Né? Então, é por isso que vai se o codificador anterior era um codificador de baixa complexidade, né? Que dava 1.000, né? Aí você faz 1 milhão, não, 100 mil, né? Tá? 100 mil. Então, se você dá 1.000, né? 2K flops, MIPS, né? 2K, 2.000 instruções por segundo, né? Aí você faz 100 mil vezes isso, tá? Então vai dar 2 milhões, certo? Então, dá 2. Mas às vezes tem que fazer 1 milhão, vai dar 20 milhões. Então, quanto que você tem que fazer isso até chegar lá? É mais ou menos parecido com os sistemas aí de Deep Learning, né? Você tem que ficar perseguindo até o negócio convergir. Então, aqui é desse jeito mesmo. Então, você fica fazendo a codificação e a testagem você tem um banco de dados de excitação. E você vai trocando a excitação até chegar no nível que você quer, né? Então, quanto é? 100 mil vezes, 1 milhão de vezes, tá? Por isso que consome bateria e por isso que consome banda não, capacidade de processamento do processador, certo? Então, isso aqui é o modelo do sintetizador. E aí, no decodificador é simples, né? Porque quem trabalhou muito foi o codificador. O decodificador é super simples, tá? Então, o fundo é onde se gasta energia na codificação. Tá? Mas como você tem uma full duplex, você fala e ouve, né? Se você só ouvisse, sua bateria dura um monte, né? Mas se você fala, quanto mais você falar, mais sua bateria vai cair, porque ele vai ficar fazendo, se você falar, vai ficar fazendo 1 milhão de vezes, né? A cada quadro de, sei lá, 15 milissegundos, né? Tá? Ele vai fazendo 1 milhão de vezes as contas. Basicamente isso. Por isso que dá 15 MIPS, né? Pega isso.
Vamos lá. Filtro de síntese. Então, esses amarelos, tá? Amarelos, né? Então, ele é um filtro variante no tempo, só de polos, como eu falei, né? Não tem zeros, né? Modelo envoltório do espectro curto. A gente vai ver isso mais para frente aí. Ele é chamado também de filtro de correlação de curto prazo, não é? Pois são coeficientes, então, e naquele intervalo de 15 milissegundos, 12,6, 12,5 milissegundos, 20 milissegundos, né? Esse curto prazo, né? Tá? Você faz todas essas coisas aí. Então, esse sistema, né? Que ele tem um filtro para pitch, preditor de pitch, e um preditor para trato vocal. Então, você pode ter dois, né? Tá? Aí, como eu falei, isso é uma proposta antiga, né? 1980 e pouco. E hoje em dia tem dois, né? Os sistemas comerciais celulares têm dois, né? Depois, gerador de excitação, que é esse verdinho aqui, né? Tá? Tanto no codificador quanto no decodificador, ele tem sequências, aqui que eu falei, né? São 32K de sequências, tá? Tem 4 codebooks, né? Eles ficam sendo procurados, né? Então, você 32 mil codebooks de profundidade. Eu não lembro quantos bits são, mas, por exemplo, pode ser 128. Pode ser 128 bits, né? E 8K desses padrões, tá? Então, aí, né, envia uma estação, sintetiza, calcula o erro, né? Aí, não deu bom, troca. Vai trocando, né? Quantas vezes? 100 mil vezes, né? 1 milhão de vezes, tá? Okay. O critério de minimização de erro é esse elo, né? O elo fechado aqui. Né? Você vai buscando. É lógico, tem um limite. Porque se você quiser a perfeição, pode chegar? Não, não vai chegar à perfeição, porque o banco de dados ele já foi tanto. Aqui ele pode ser calculado quanto quiser, mas o banco de dados que gera isso, né? Então, mas sei lá, seria 32K vezes capacidade de 48, né? Certo? Então você faz a conta aí, né? E as iterações possíveis e as ponderações possíveis dá, sei lá, alguns bilhões, né? Então você poderia ficar fazendo bilhão de vezes, poderia, né? Mas de fato chega uma hora que o acréscimo de qualidade é mínimo, né? Mas sempre tem. Mas aí você tem que abortar porque a norma tem que prever um timeout, né, do negócio. Vamos lá. Então, você tem aqui o sinal original, né? Tá bom? O sinal original aqui é sinal com pitch, né? Sinal periódico. E aqui pode ser uma vogal A, né? Tá? E aqui o sinal, o resíduo. Então, o que é o resíduo? É o sinal original modelado sem ganho. Tá? O resíduo, você tira o ganho. Então, por exemplo, aqui eu tenho, ele vai de zero, de menos 10 mil até mais 15 mil, tá? Menos 10 mil até mais 15 mil. Tem ganho, né? Aqui ele tá de menos meio a mais meio, tá? Então é o sinal, a forma de onda dele, sem ganho, tá? Sem ganho. Então a gente chama de resíduo, né? Tá? Então a gente tem uma predição linear de ordem 10, que dá, digamos assim, tá perseguindo de alguma forma a mudança do sinal. Tem um erro, lógico, mas o erro é nessa ordem aqui, né? Ponto 1, ponto 2, certo? Porque ele está limitado. O erro aqui, né? O erro está na faixa de milhar, né? Dezenas de milhar. Aqui o erro é ponto 1, ponto 2, certo? Por isso que a gente normaliza as coisas, certo? Vamos lá. A etapa de codificação que a gente usa é um filtro de síntese, que é calculado entre 10 a 30 milissegundos, depende do padrão, né? Tem vários padrões aí, certo? Fora do loop de otimização. Então, o filtro é uma conta que a gente vai fazer, que vai cair na prova, inclusive. A sequência é que, né? Sequência é que se gasta dinheiro para... Não, o filtro também, mas o filtro é um algoritmo, né? A sequência não, a sequência você tem que correr atrás das pessoas, tá? Então, se o pessoal é de Sorocaba, né? Sorocaba, né? Ou né? Litoral, né? Tchê, né? Ou dependendo do acento, dos fonemas, ou da prosódia que é usada, você tem que ter uma estação diferente, porque é diferente, né? Certo? É sempre a mesma palavra, mas falada de forma diferente. Então, medida da pressa, do cansaço, da qualidade da ligação, tudo isso envolve o tipo de som que vai chegar ou vai sair da pessoa. Então, isso aqui é critério de erro ponderado, né?
E, perdão, os coeficientes, tanto de quantização, tanto quantizados do filtro quanto os quantizados da estação são enviados. Por que eu tenho que quantizar? Porque eu tenho que economizar bit. Eu tenho um tamanho definido pela norma de bitstream, né? Tá? Então, os frames, né? Certo? A decodificação você pega o bitstream e está programado daquele jeito lá e vamos sintetizar com o que a gente recebeu, certo? A inteligência está na codificação, mas o modelo é aquilo, né, pessoal? Que o preditor, ele está no decodificador. Eu só copio ele, né? Eu só copio essa parte da decodificação na minha codificação, certo? Essa é a tecnologia que vem desde o DPCM, né? Vamos lá. Então, vamos fazer as continhas, né? Então, aqui, preste bem atenção, né? Então, aqui a gente tem um modelo, né? Então, você tem N amostras, por exemplo, a gente usou no laboratório 882 amostras, né? 40 milissegundos, né? Então, você tem um filtro de análise, tá? Que é 1 sobre só de polos, né? Então, ele é 1 menos essa somatória aqui, que são os polos, certo? Onde o P é o preditor, não é de polo, P é de preditor, tá? Preditor de curto prazo, né? Tá bom? Ele tem ordem P, né? Então, se for 10, de 1 até 10, 12, 48, 1 até 48, tá? Coeficientes. Esses coeficientes AK, né? São calculados pela predição linear. Por isso são chamados de coeficientes de predição, linear prediction coefficients, né? Então, ou seja, coeficientes de predição linear, tá? No reverso em inglês aqui, certo? E a ordem deles é P. O mínimo é 10, mínimo não, mas um número assim, o FS 1010, né? Do Dodge 1010. Marinha, para entender as coisas, né, para entender as palavras e tal, é 10. E aí você pode usar o quanto quiser, né, mas 48 ficou muito bom, tá? 48 é o que se usa no celular, na rede celular. 50, se não me engano. Aí, então, o que o filtro modela? Então, aqui está o sinal, um espectro, né? Original, com a periodicidade é o pitch. O preditor, ele faz o longo, ele faz o pitch está aqui, né? O pitch, apesar de ser estrutura fina do espectro, ele é calculado numa janela maior, né? Ok? Várias janelas periódicas. O pitch é isso. Então, um preditor de longo prazo, a gente fala. Aquele predição feita num segmento de 882 amostras me dá a envoltória espectral. Você pode jogar aqui em cima, bem em cima mesmo, tá? Ou pode colocar no meio dele, tanto faz. É uma questão de ganho, né? Tá? Você define o ganho. Se o ganho é mais... quer reforçar um pouquinho, bota ele aqui em cima, no topo dos picos, né? Se você quer fazer o ganho mais médio, bota ele... É comum fazer no vale? Não, no vale não é tão comum. Mas pode... Eu já vi trabalho que faz isso, tá? Mas eu diria para você que ou é no pico, no topo, tem mais bit, ou se tem menos bit para gastar, você bota ele no médio aqui, tá? Então, a envoltória espectral prevê a trajetória, né? A média do espectro, ou topo do espectro, certo? Tá bom? Ok? Isso aqui é um sinal sonoro, né? Tem duas formantes, né? Na verdade, tem três, ó. Uma, duas e três. No LPC, você vê as corcovinhas. Tá vendo uma corcovinha aqui? Tem uma corcovinha aqui. Tem uma corcovinha. Tá vendo três formatos, tá? F1, F2 e F3. Aqui também você vê, né? Tem uma. Aqui você não sabe bem. Mas professor, eu não tô vendo. Mas se você junta tudo, né? Aparece uma corcova aqui, um pico aqui e um pico aqui. Certo? No espectro, mais difícil. Mas no modelo LPC aparece legalzinho, né? Tá bom? Como é que a gente vai fazer isso, né, pessoal? Então, vou colocar as equações aí. Então, é um modelo autorregressivo no tempo, né? Ou seja, como ele tem só polos, né? No instante, né? Uma amostra no S-til, lembra, é o sinal codificado, né? S-til, que é o predito, né? Ele é uma somatória das amostras anteriores. Esse é o modelo autorregressivo, né? Então, ó, se eu tenho 10, ordem 10, o próximo sinal, ele vai ser uma somatória ponderada de 10 amostras anteriores. Né? Ok? Resíduo ou erro de predição é a diferença entre o sinal original e o sinal codificado. Né? Então, o erro é esse aqui menos esse
esse estilo, né? Que é essa somatória aqui, certo? Pela transformada Z inversa, você vira EZ igual S de Z vezes o A de Z, onde o A de Z é o filtro de análise, a gente fala, tá? Filtro inverso. Filtro de análise é o H. H é esse cara aqui. Né? H é o filtro só de polos. E o A é esse filtro aqui. Ó. Esse aqui é um filtro, né? Tá? Esse aqui é um filtro. Então, o A de Z, que é esse filtro, né? De análise, ele é 1 menos esse cara aqui, o preditor. Então, para mim fazer essa conta, para mim achar esse A de Z, no fundo, né? Que o modelo está aqui, o modelo está A de Z, né? Para mim achar o modelo, eu faço uma coisa com as correlações. Você pode ser uma correlação, pode ser uma covariância, ou pode ser uma coisa mista, né? Recursiva. Então, vamos lá. Então, aqui eu tenho um modelo com alguma coisa, né? Então, vamos lá. Eu utilizo essa conta de janela de análise, né? Então, ele tem P elementos, tá? Essa somatória aqui. Então, se você tem esse limite aqui, ele basicamente ele vai correndo doidão, né? Ele é autocorrelação janelado, né? Então, esse cara aqui, perdão, ele é fixo, mas ele pode percorrer o sinal em qualquer lugar. Então, esse sinal, esse N aqui, ele não tem, mas ele tem tamanho fixo, né? Então, ele não tem tanta precisão. Ele chega num lugar sempre, porque ele tem um tamanho fixo de conta, né? Então, a gente tem um algoritmo, né, que chama de Leveson-Durbin, que resolve essas equações chamadas Euler-Walker, né, ou equações normais, e sempre tem solução. Isso é muito bom, porque qualquer que seja o sistema, mesmo que tenha vindo uma bomba lá, né, veio um sinal de interferência doido lá, veio uma transmissão totalmente cruzada, né? Ok, chegou qualquer coisa, uma bala, né? Uma explosão, chegou qualquer coisa, eu vou fazer conta com isso, porque eu consigo fazer conta com isso, né? Então, esse aqui, ele sempre tem resolução. Mesmo que não seja a ideal. Esse cara aqui, ele tem se prova, né? Quando você acertar a janela certa, você sempre vai ter a solução quase ideal. Então, método covariância, ele é mais exato, né? Se você acertar o tamanho adequado da janela, ele vai obter a solução mais exata. O problema todo é ajustar o tamanho da janela, né? Porque, às vezes eu não sei quanto uma pessoa fala rápido, quanto uma pessoa fala lento, ou se uma frase, né, onde ela acaba, ela termina, não sei. Então, como eu não sei, pode dar errado, né? Tá? Posso cortar coisas no lugar que não deveria, né? E aí, esse método recursivo, ele pega o instante e vai para frente e vai para trás, tá? Pega o instante, então ele tem janelas progressivas e regressivas. Então ele é bom para as coisas impulsivas, porque você pega exatamente no fundo uma senoide, né? Ou uma né? Radar, né? Pum, né? Pum, apareceu um ponto lá. Então pega essa coisa impulsiva e faz conta para frente e para trás. Então esse é o método LETS, tá? Então, o algoritmo que se usa é o BERG, né? O pessoal de áudio gosta bastante desse negócio aqui, por exemplo, a bateria. Né? Bateria é impulsivo, né? Tá? Ou beat, né? Beat, né? Beat pode ser bateria, mas o tempo da música, ele é impulsivo. Então, é o compasso, né? Então, o pessoal gosta do BERG, tá? Vamos lá. O que a gente vai usar? Vamos usar, em geral, os sistemas celulares usam esse de cima aqui. Porque as interferências e as coisas da rede que acontecem, a gente sempre quer ter uma solução. Então, a gente usa mais o autocorrelação, tá? Porque sempre tem solução. Mesmo que seja errado, mas sempre tem solução. Então, algumas considerações, né? A gente usam os coeficientes. Usa no sentido de que é mais usual. Não é que sempre se usa, mas pode ter coisas LPC 2, 1? Pode. Pode ter LPC 100? Pode. Mas, né? Custo-benefício, assim, padrões, de 8 a 16. O valor o menor é o tempo da onda ir e voltar, né, no trato vocal. Então, o sinal ressoante no trato vocal demora mais ou menos 1 milissegundo, né? E o limite superior, então, num loop, né? Se eu fizer muita resolução,
eu posso fazer uma estimação, estimo muito o trato vocal e perco eficiência porque eu não tenho informação do filtro, do fonte. Não adianta ter um filtro super estimado se a fonte é mal estimada. Mas, professor, por que então o celular se usa 50, né? É, porque eles gastaram um montão de dinheiro, né? Também porque eles têm que dar conta de 4 línguas, né? Porque as 4 línguas, né, pessoal, elas também têm diferença de ponto de articulação. Então, quando você, né, ela rota, né? Eu, por exemplo, eu não sei, eu trabalhei quase 10 anos na Espanha, né? Estudei, trabalhei lá. Então, mas eu não consigo falar la rota, porque é né, la rota de sul-americana é diferente da la rota espanhol, tá? Então, assim como o espanhol não consegue fazer Z, né? Z eles não conseguem fazer, tá? Espanhol da América Latina consegue mais, mas espanhol europeu não consegue fazer Z, né? Então, por causa do ponto de articulação, né? Então, o formato do trato vocal varia também com a língua, né? Não é só a citação. Então, acho que, por exemplo, se eu falei que funciona para 4 línguas, né? Então, se para cada língua é 12, 12 vezes 4 dá 48. Então, seria do 48. Não é só isso, mas eu digo para você que tem a ver. Então, quando você tem um monte de citação para as línguas, aí tem o jeito que o trato vocal adapta a cada língua, né? Então, você tem 1/4, ou 4 vezes, né? O que seria normal de uma língua só, tá? Mas a Motorola, quando bolou o sistema americano, né, do inglês americano, só americano. Também não era o inglês britânico achava estranho o jeito que o celular funcionava na Inglaterra, tá? Funcionou uma época assim, o CDMA, né? Então, o sistema americano, ele funciona bem para o inglês americano, né? Tá? Então, se não me engano, ele era 16, LPC 16, tá? Ou 14, né? Ok. Mas agora o GSM é 48, ou 50. Então, pela rapidez e estabilidade, o método de correlação é muito empregado. Ok, como eu falei anteriormente, né? Leveson-Dubin, né? Recursão. E você, sempre na recursão de Dubin, você tem essa conta aqui, tá? Essa conta aqui é o coeficiente do filtro futuro, vai ser passo I menos 1, né? Com K. Esse casinho aqui no algoritmo do Leveson-Dubin, é apenas um K de um fator de ponderação, né? De somar os dois coeficientes, né? Porém, se fez né, os criadores os criadores não, mas alguém pegou o trabalho deles depois e provou que isso tem a ver com os filtros acústicos. Então, esse K aqui, né? Ele é o coeficiente de reflexão mesmo. Lembra né, que tem os tubos lá, né? Tá? Relação da área entre um tubo e o anterior, coeficiente de reflexão, é esse K aqui, igualzinho, né? O A não, mas o K sim. Tá? Vamos lá. Então, quem estiver dormindo, né? Ou quem estiver fugido, vê se volta agora. Esse é o exemplo da prova. Então, você vai resolver essa equação aqui, ó. Uma matriz R. Essa equação de Dubin, né? Equações de Euler-Walker, né? Você tem uma matriz que tem a ver com as correlações, no caso das autocorrelações. Se for covariância é parecido, mas vamos resolver bem para autocorrelação, tá? O A é os coeficientes do filtro que eu quero achar, e esse aqui é o vetor de correlações. Esse aqui é uma matriz de correlações, esse aqui é o vetor do filtro, esse aqui é menos R, é um vetor de correlações. A origem desse é aqui está esse vetor dá origem a essa matriz. Por quê? Porque esse errão é uma toplitz dessa daqui. Então, veja bem. Então, se eu tenho um vetor de 10 elementos, eu faço uma toplitz daqui, 9. E aí, então, aqui... perdão. Eles é a mesma ordem. Se eu tenho um vetor aqui de 10 elementos, eu vou fazer uma toplitz de 10 elementos também. Só que ela é deslocada, né? De um elemento. Porque a energia tem que cair fora. A energia está aqui no errão, e você tira a energia do errinho, tá? Então, R é a matriz toplitz. Toplitz é aquela que tem a diagonal principal e tudo que na parte superior da diagonal, triangular superior, é igual, espelhada na parte inferior, tá? Triangular inferior, né? Então, os elementos são assim, ela é simétrica, né? R é o vetor de autocorrelações,
Só que aqui não é essa fórmula geral aqui, essa fórmula aqui é uma fórmula genérica, né? Quando você estipula um n, estipula um tamanho da janela, você pode simplificar a fórmula e obter esse valor aqui, tá? Então, R do índice N pode ser para frente ou para trás. Módulo J, perdão. Ele é X que multiplica N mais M, tá? E você vai subtraindo você vai fazendo esse produto cruzado de correlação, né? E conforme o índice esse N vai, na somatória, vai subindo, né? Você vai eliminando esse valor aqui. Então, quando M é 0, usa todos. Quando M é 1, é M menos 1. M é 2, M menos 2, tá? Você vai tirando a amostra. Você vai tirando amostras. Porque a janela é tamanho fixo, né? Tá? Fixo, então, você vai... a amostra final de multiplicação, você vai tirando. Né? A gente vai dar um exemplo aí. Cuja solução é, obviamente, você inverte essa equação matricial aqui, né? O A é menos... R menos 1 vezes o R, tá? Então, a forma de resolver é o algoritmo. Eu não vou... É só procurar. Leveson-Derby, né? É um algoritmo matricial de resolução, tá? De inversão de matriz. Então, vamos lá. O exemplo. Aqui eu tenho um vetor de 5 amostras, tá? Então, de Voss. Então, eu tenho... Logicamente, tinha mais casas, mas na prova eu vou fazer assim. Vou fazer 4 casas decimais e vou pedir sempre conta com 4 casas, né? Certo? Vamos lá. Então, eu vou... o x ele vai de 0, 1, 2, 3, 4. Mas eu vou usar só essas 3 aqui. Então, quando eu falo que eu vou usar essas 3, eu esqueço essas aqui. Então, se eu tenho uma profundidade 2, né, que é 0, 1 e 2, acaba no 2, né? Então, é sempre a profundidade, esse é o último índice do que eu vou fazer a minha conta, né? Tá bom? Então, e as outras eu esqueço, eu trunco. Porque é assim que o algoritmo funciona. Então, em sistemas, né, transmissão, você pega o tamanho de janela e as outras você esquece, porque você vai trabalhar, né? Professor, e quando tem sobreposição, por exemplo, se eu tiver sobreposição de 1/3 de amostras, essa daqui eu vou pegar, a próxima janela vai ser aqui, né? Certo? Não, porque se for 2/3, né? Eu pego 3 aqui e pego 2/3. Então, a próxima janela está aqui. Mas, logicamente, isso. Com 3 amostras, 2/3 é demais. Então, se eu quero sobreposição, né? Se eu tenho 3 amostras, 1/3 seria essa amostra aqui. Mas nesse caso aqui, pessoal, vou fazer janela retangular. Janela retangular não precisa ter sobreposição, porque como ela pega todas as amostras inteirinhas, posso deslocar 100%. Né? A gente chama de hope, né? Hope é o pulo, né? O pulo pode ser total. Por quê? Porque se eu vou pegar todas as amostras certinhas, não preciso... Se eu fosse só avisar a primeira e a última, aí sim, eu precisaria pegar a primeira anterior, né? A última anterior, que seria essa daqui, e no próximo precisa levar uma amostra para o próximo frame, né? Mas aqui, como eu vou usar a janela retangular, não preciso fazer isso, tá? Então, vou pegar I igual a 0, 1 e 2, pega este valor, este. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer a autocorrelação. Então, a correlação, né, naquela conta lá, não precisa normalizar, tá? Então, ó, x de 0, né? Quando é 0, é x0 vezes x0, x1 vezes x1, x2 vezes x2, né? Então, os quadrados. E os quadrados desse valor aqui. Essencial, pessoal. Errou aqui, né? O Daniel falou, professor, se eu errar e acumulo os erros, acumula. Não tem jeito, alguma coisa é essencial. Então, o autocorrelação não pode errar, pessoal. Se errou aqui, vai dar tudo errado. Tá? A autocorrelação, né? Como a conta é baseada na autocorrelação, na hora que você erra a autocorrelação, um elemento já vai propagar o erro para tudo. E não tem como pedir, não tem como... o método usa isso. Né? Vamos lá. Autocorrelação 1 desloca de uma amostra, x0 vezes x1, mais x1 vezes x2. O x2 vezes x3 não usa porque você truncou, né? N-1, né? Tá? N-1. Então, só tem duas contas aqui. Aí você multiplica isso e esse valor aqui. Soma, né? Autocorrelação 2 é 0 e 2 e M-2, para aí mesmo, né? Tá? Então, só tem a primeira amostra. A somatória vai nela mesma. Então, fica essa a primeira com a última, né? Opa! Tá errado essa conta aqui. Ixi, será que eu fiz errado? Não, eu acho que eu copiei errado, pessoal. Acho que eu copiei errado.
Não é possível, eu fiz no Python, tá? Então, essa conta aqui, esse valor aqui, eu vou corrigir esse slide, tá? Esse valor aqui é esse aqui, ó. Então, aqui ele deveria ser positivo, né? Aqui é positivo. Tá certo. Porque, ó esse valor 1,61, ponto 19 daria ponto, né? Ponto 16. E não, tá dando um ponto. Então, esse valor aqui é esse valor aqui vezes esse aqui, tá? E vai dar mais, tá bom? Eu errei no Ctrl-C, Ctrl-V. Vamos lá. Então, a fórmula tá certa. Aqui que o valor tá errado. Esse valor tá errado. Né? Então, o vetor, eu pego este valor, R1, e este valor, e monto esse vetor aqui, tá? Ok? Aí, a Toplitz, aí, ó, a Toplitz tem que pegar energia. O R0 é energia, porque a somatória é ao quadrado. Né? Então, isso aqui é energia. O R0 e R1, quando eu faço Toplitz disso, aparece essa matriz aqui, no MATLAB, o que for, né? Então, no Python. Então, é uma matriz que na diagonal é esse valor aqui, né? E ele fica espelhado tanto na triangular superior quanto na triangular inferior. Então, aqui estão os valores, né? O R0 está aqui e o R1 espelhado aqui, tá? Se tivesse o R2, né, aí seria R0, R1, R2, né? R0, R1, ó, se fosse 3, né, seria R0, R1, R2, R0, R1 e R1 aqui de novo, tá? R0, R0, R1 e R2 aqui, tá? Então é espelhado, né? Tá? Então é só pegar a primeira linha que dá certo, né? E as outras vão deslocando, né? Tá bom? Ok. Equações normais usando então você pega Rão igual a Azinho, Rão vezes Azinho é igual a menos R', né? Então vamos lá. Monta essa aqui é a formalização, né? Você pega esta matriz aqui, vezes a 1 e a 2, né? Tá? O filtro de predição, certo? E pega essa matriz aqui, tá? Esse vetor aqui, vetor coluna, né? Transposto dele, tá? Coluna aqui, tá certo? E aí, tem o menos cuidado, então esse aqui, menos eu passei para lá, então a formulação tá aqui, ó, né? Tem que inverter esta matriz aqui, certo? R-1 já inverti, né? Tá bom? Aí você dá a solução. A1 é essa matriz vezes essa daqui, né? Tá? E multiplica aí, vai dar isso aqui. Esses aqui são os coeficientes. Esse daqui é o A1, esse aqui é o A2. Acabou. Esse é o filtro. Então, esse foi o filtro LPC, né? Este foi o filtro LPC de ordem P igual a 2. Essa é a prova. Vamos lá. O que é o LTP? O LTP é o pitch. Então, esse algoritmo vocês já fizeram. Na verdade, vocês já não fizeram pode ser que tenham feito, né? Em código, né? Mas você já vislumbrar como é que faz. Você prepara o sinal antes, tal, faz um center clipping, porque sinal clipado, sinal de muita intensidade, né? O pitch está no meio do sinal, tá? O sinal de alta intensidade então, não é pitch, tá? Vamos lá. Você calcula a autocorrelação, ela tem que estar nessas frequências. A autocorrelação, o pitch nunca é menor que 80 Hz e nunca é maior que 350 Hz, tá? Não tem pitch de 500 Hz, já é F1. Então, por quê? Por causa da coisa da fisiologia das pregas vocais, né? Então, lembrar que o pitch tem a ver com abertura, fechamento, abertura, ou fechamento, abertura e fechamento, um período completo de vibração das pregas vocais. Então, o limite mínimo é 80 Hz, o limite máximo é 350. O pitch está aqui, né? Aí, você computa os picos do pitch, da autocorrelação, né? Tá? E aí, esse intervalo entre os picos, ou período entre os picos, né? É o pitch. Você pode, também, num preditor de longo prazo, você pode chavear, né? Se aquilo é surdo ou sonoro, porque você calcula energia, e você, por um critério de decibéis lá, você fala, isso aqui é o sinal surdo, mas também tem sinais mistos, que eu falei, né? V, G, B, ele tem sonoridade, né? Mas ele não tem pitch, tá? Ele tem energia de sonoro, mas não tem pitch.
É uma consoante com sonoridade, tá? Vamos lá. Então, aqui eu tenho um preditor, né, de trato vocal, um preditor de pitch, né? Esse P aqui, desculpa, aqui é uma slide copiado de outro lugar, né? Ctrl+C, Ctrl+V. Então, esse aqui é um preditor, né? É um filtro de síntese, certo? Esse daqui é o preditor de pitch, tá? E aqui eu tenho os codebooks. Os codebooks são esse aqui, ó. São várias estações. Nossa, mas coisa bagunçada? Sim, isso aqui é a tecnologia, né? Então aqui tem profundidade de 8K em cada um deles, tá? Ok? E aqui eu tenho um sistema de ponderação de erro. Então eu pego o espectro e divido por um espectro alargado para saber onde que o espectro vale mais ou vale menos. Você vai ver um gráfico daqui. Então eu faço a comparação entre o sinal sintetizado e o sinal original e tento minimizar esse erro ponderado para saber onde o espectro vale mais, tá? Então, vamos lá. Esse aqui é o elo, né? Esse aqui é o elo de busca exaustiva, né? Como eu falei, milhões de vezes. Chega a dar 10 milhões de buscas, tá? Chega a dar 10 milhões de buscas. Vamos lá. Por isso que o celular esquenta. Quando você fala muito, esquenta pra caramba o celular. Vamos lá. Codebook, livro de códigos de posições possíveis de excitações. Tudo quantizado, né? Aqui é tudo quantizado, tá? Isso aqui é tudo quantizado, tá? Tudo tem limite de bit, né? Vamos lá. P de Z é o filtro de pitch, tá? Então, recupera a excitação, seja ela sonora ou surda, né? Certo? Filtro 1 sobre A de Z, filtro de síntese, que é o trato vocal, né? Que é A sobre A de Z sobre A, Z sobre lambda, é o filtro de ponderação. Então, o que é isso aí? Atribui menor erro onde o sinal tem baixa densidade de potência e maior erro, no fundo quando a potência do espectro é maior, eu dou mais erro, quando tem mais diferença. Quando a potência do espectro é menor no vale, eu atribuo menos erro, tá? Vamos ver aqui. Então, olha só. Aqui, né, a envoltória de construção fica abaixo do sinal. Então, ó, esse asterisco aqui, né, o pontilhado é o reconstruído, tá? Então, aqui tem uma ponderação suave, né? A gente fala aqui. Ponderação suave, não. Aqui tá acertando bastante. Dá para ver que tá acertando bastante. Aqui, quando ele tá errando, né, pessoal? Você percebe que aqui no vale, né? Aqui, o erro é mais sentido do que aqui, no fundo. Né? Então, quando o sinal tá muito baixo, dB abaixo, ele pode errar, mas eu não ouço. No pico, esse pico aqui dói pra caramba, esse aqui, por exemplo, né? Tá? Esse pico aqui. Porque ele é uma formante que não existe e apareceu a mais, né? Assim como esse daqui também. Essa formante aqui, ela não existe. Ela tá, então, e eu perdi uma aqui, né? Tá, então, tudo bem? Então, eu vou ponderando para me balancear que na hora que eu estou escolhendo quais as estações me importam mais, eu tenho que de alguma forma, dar mais importância para alguma e para outra. Porque eu estou errando de todo jeito, mas eu vou dando uma calibrada nisso. Vamos lá. Como é que é a estrutura desse codificador? É assim. Chama CELP, tá? CELP. Code Cited Linear Prediction. Então, é uma solução ótima por análise por síntese, naquele loop lá, né? Então, você tem a parte do codificador, né? Você tem o sinal original, tem a filtragem. A filtragem aqui é para branquear o sinal. Branqueia o sinal, segmenta a janela, né? Faz análise multiplica a janela pelo sinal, né? De curto prazo, faz análise LPC, tira o pitch, tá? Então, é o ganho pela filtragem, branqueamento, acha os coeficientes LPC e o pitch. Depois, recupera isso. Recupera não, essa parte do filtro. A parte da excitação, você tem que fazer busca exaustiva, né? Tá? Então, você vai fazendo com aquele filtro lá que você calculou no slide anterior, você faz a síntese, análise agora, né? Análise dele. Minto. Você pega o sinal e faz a síntese, tá? Aqui tá a excitação, você faz a síntese. Então, você vai ponderando o erro, né? Quando? Aqui, ó, tá? Com esse W é a ponderação. Você pega o erro e pondera, e aí você vai buscando tanto no
codebooks diferentes, quanto na estratégia de busca. A estratégia de busca, você pode fazer assim, né, pessoal? Eu tenho um sistema, por exemplo, algébrico, né? O que é algébrico? 1, 4, 8, 12, de 4 em 4. Não, o dobro mais 15. É um sistema algébrico. Então, eu vou fazendo um sistema se eu fosse fazer 32K cada vez, 1 milhão de vezes não ia dar conta, né? Então, se eu não fizesse uma busca, um algoritmo de busca, eu ia ficar, né, bilhão, trilhão de vezes. E aí que o celular esquenta pra caramba, e qual é o problema disso? O delay, né? O delay fica muito mais do que 20 milissegundos. Né? Tá? Por mais rápido que seja, né? Não dá, né? Então, eu tenho que fazer um sistema de busca esperta, né? Vamos lá. O codificador cérebro codifica a sequência CN. Análise por síntese verifica o erro, né? O loop de erro aqui. O codebook modela as situações. Ok. Então, aqui, no decodificador. Perdão. Esse é o loop, né? Perdão. Então, esse aqui é a parte 1. Parte 1 do codificador. E esse aqui é a parte 2. A parte 2 é a busca do codebook. Então, é esse diagrama aqui. Tá? Esse diagrama aqui, então, como é que você... na norma, né? Na norma não, na previsão da norma, você tem o ganho, você tem o pitch, você tem o filtro, soma tudo, verifica a diferença com o sinal original, faz a diferença entre os dois percentual, faz o erro quadrático, e esse cara aqui que você fica usando para buscar. Enquanto esse cara não abaixar um certo nível de dB, você não para a busca. Tá? E esse cara aqui, parou no número 500, né? É o índice. Lá no decodificador, ele vai pegar os codebooks 500 e vai usar na síntese, né? Tá? Então, você, no decodificador, você pega o índice daquele lá, puxa o código, né? Você traz o ganho, traz o pitch, traz o LPC, os coeficientes e gera o sinal. A geração é super rápida, é instantânea praticamente. Tá? O atraso não está na decodificação, está na geração, tá? Vamos lá. Qual o problema desse sistema aqui? Né? Todos os coeficientes aqui também, mas principalmente aqui, perdão, no filtro LPC, né? Você precisa, eles são muito sensíveis, né? Por quê? Porque eu tinha falado isso bem no começo da aula, que o sistema de engenharia, se você trabalha com ponto flutuante, você não sabe direito o que está acontecendo. Então, aí, né, a gente fazia matéria disso antes, mas basicamente é o seguinte, né? Quando você tem 1, 2, 100, 200, 1000, ou, por aí, né? Até que não dá tanto problema. Quando você tem milhão de conta, bilhão de conta, os erros isso chama ciclo limite de erro, né? Eles vão se acumulando e começa a dar coisa doida. Aí tem a teoria do caos, por exemplo, né, que explica isso, né? Um errinho, uma variação inicial, num ponto, pode, né, efeito borboleta. Tá? A borboleta aqui no Japão pode... Não, a borboleta nos Estados Unidos provoca um furacão no Japão, né? O efeito borboleta fala isso. Então, guardar as proporções é um pouco isso daí. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente acerta que espaço eu vou quantizar. Que proporção de sinal eu vou perder, porção de código, o parâmetro de código que eu vou perder, né? Então, aí tem várias, as normas vão proposição dos codificadores, as versões deles, né? Então, a atualização dos codificadores está por aí. Então, vamos lá. Você tem a conta que é feita nos parâmetros do trato vocal, que são os Ks. O problema dos Ks é que eles são não lineares e tem uma terrível... Né, se usa na quarta casa decimal, você faz um errinho lá, gera um bagaço total no negócio. Então, você faz ele é não linear. Então, você faz uma operação não linear para tentar minimizar a não linearidade. Tá? Então, por exemplo, você tem arco-seno dos KIs, né? É uma norma, tá? Arco-seno. Tem arco-cosseno, arco-tangente, mas arco-seno é uma que está sendo usada aí. Aí você faz um coeficiente de
uma relação entre coeficientes, tá? Então, é chamado de LAR. Parece que minimiza também, mas isso aqui caiu. Não estava usando muito, não. Isso que hoje em dia está muito em voga, na última versão aí da norma, né, do codificador, ela usa LSP, Line Spectral Pair. Você faz uma codificação por... Lembra dos filtros quadratura, né? Então, P e Q não é que é... Assim como você tem banda alta e banda baixa, então você tem uma banda que é soma, né, ponderada de filtros aqui, e uma banda que é subtração ponderada de filtros, tá? P e Q, tá? Ok? Isso é o par espectral. Não é passa alta, passa baixa, mas é inspirado nesse negócio, né? Ok. Então, nada é perfeito. Vamos ver as versões. Que lá a princípio, o CELP é a solução ótima, mas a solução CELP, ela extrapola, já foi feito um cálculo aí, né? A solução CELP chegaria, tipo assim, 45 milissegundos, 60 milissegundos e tal. Então, não dá, né? Porque o limite de delay é 20, né? Então, para você poder fazer comunicação ida e volta, né? Bidirecional. Então, você tem essas possíveis implementações LD, Low Delay, né? Ou metade, um terço do delay previsto, né? Então, esse aqui é o sistema da Motorola IS54, TDMA, VCELP, né? Quadros de 20 milissegundos. Você tem o G723.1, Multipulse Excitation, né? LPC10 em coeficientes LSP, como eu falei, né? Então, você tem 10 coeficientes, mas você tem várias maneiras de trabalhar com eles. E esse daqui é o que a gente está usando, esse aqui, ó. A gente está usando esse cara aqui, ó. A CELP. Mas esses dois são muito bons. Perdão. Todos esses aqui são versões desse aqui. Então, é G729, G722.2 e o próprio ACELP são sistemas com codebooks esparsos, isto é, tem um monte de zero nesse negócio aí, mas ele diferencia, né? E muitos mais um e menos um. Né? Para quê? Porque aí a conta fica super rápida, né? E mais um é o próprio coeficiente, menos um é o inverso dele, né? Então fica a multiplicação rápida, né? Tá bom? Então, G729, G722.2 e esse cara aqui estava aberto, tá? Esse cara aqui não precisava pagar royalties. Um codificador que saiu na praça aí, muito bom, né? Acho que, se não me engano, era 4.1, o MOS dele, né? E abertão. Você baixa no ITU e começa a usar, tá? Só tem que pagar a norma ITU, mas a federal é de graça, né? Então você baixa lá e começa a usar. Depois tem que citar que usou, lógico. Então aqui está o exemplo dele, né? O G722.2, então esquemático, né? Tá? Fui eu que fiz, inclusive, esse esquema aqui. Então, fiz para artigo, lógico, não para norma, né? Então, você faz downsampling, você faz o sistema LPC, você faz um sistema de loop aberto, né, de pitch, você faz um codebook adaptativo, que codebook adaptativo significa que ele tem loop de adaptação, mas ele tem, exatamente, ele tem uma região de inovação. Ele não é assim, ele tem dois elos, um assim e uma adaptação na maior, tá? Então são dois loops, é um jeito de você minimizar 1 milhão de buscas, tá? Então você faz lá 10 mil, dá 100 mil, não, 10 mil, dá 100 mil, né? Então é uma coisa assim, uma quantidade aqui, depois menos aqui, mas desse jeito aqui, com o sistema algébrico, né? Esse aqui é algébrico também, tá? Ele vai pulando 1, 10, 100, 1, 10, 20, né? Ou 2, 16, 32, assim por diante, tá? Então ele vai pulando, né? Um algoritmo de buscar índices. E aí você faz a atualização de ganho, quantização vetorial. Onde é que está a quantização vetorial? Não está, né? Então, mas aqui, esse bloco aqui, eu tinha previsto fazer quantização vetorial. Não sei se vai dar. Eu acho melhor a gente... alguns reclamaram, né? Eu concordo, né? De repente a gente bota muita coisa e apesar de estar previsto, acho que está demais, né? Está previsto nesse ano, né? Então, está previsto também no plano de curso, na ementa, né? Mas eu acho assim, né, pessoal? A ementa foi feita numa época onde
foi feito em 2015, se não me engano, né? Então já está na hora de dar uma adaptada. Eu acho que tem muita coisa na ementa, né? Então a gente acho que tem que tirar algumas coisas, né? E então, apesar de estar previsto dar cotação vetorial melhor, né? Eu acho que não, porque se você dá melhor, você tem que cobrar. Não há lógica de você dar sem cobrar. Então eu acho que é melhor pegar leve e dar um tempinho mais para vocês fazerem os trabalhos, né? Também é época de sessão, né? Tá? Então, infelizmente, acho que a gente não vai investir muito na cotação vetorial, né? Tá? Ganhei uns bons, comprei uns 2 carrinhos com esse negócio aqui. Então, o VQ, né? Bom, então, a cotação vetorial tem um bloco a mais aqui, enorme, mas a gente não vai trabalhar muito nele. E aí esse sistema aqui, ele é adaptativo, ou seja, você consegue trabalhar nos bits, tá? Então, a melhor taxa que ele consegue é 23,85 bits. Mas você pode dividir por 2, por 3, por 4. Se não me engano, ele funciona até funciona até 23,85 kbits, tá? Então, se eu não me engano, ele até funciona até com 2 kbits. É uma coisa, 800. Pode ser que ele funcione com 800, tá? Por isso que chama multi-rate, tá? Então, o máximo que ele chega é 23,85. Mas acho que, se não me engano, ele chega a 200, 800, assim. Vai diminuindo, vai diminuindo. No fundo é o seguinte, diminui até você achar, nossa, eu não estou entendendo porcaria nenhuma. Tudo bem, eu vou diminuindo. Então, ele vai diminuindo, vai diminuindo e vai codificando, tá? Mas o máximo que ele chega é 23,85. Ok, então, as questões aqui, né? As questões teóricas, tá? Então, basicamente são as slides aí que a gente falou. E as 2 questões da prova. Então, as 2 da prova são assim, ó. Questões, 4 questões, né? 2. A gente fala 4 questões, na verdade, 4 itens, né? Então, aqui a gente fez 5, né? Mas aqui, ó. Então, cuidado, ó, os que estavam desavisados, né? Ouçam bem o que eu tô falando. Então, aqui já tá você expande o seu RA. Cuidado, hein? Sem choradeira agora, hein, pessoal? Professor, mas se eu errei o RA, os X aqui, depois errei a autocorrelação, miau, porque, lógico, a gente vai dar alguma coisa de mérito daqui, mas não tem como você, prova numérica, e a pessoa errou nos números básicos, aí propaga, né? Então, tomar cuidado. Expandir direitinho o RA, né? Certo? E os RAs vão aparecer aqui, são pares, né? Aí eles vão aparecer aqui. Então, no caso, apareceria 11,95, apareceria 2507, 0,51, né? E 1,1362, certo? Então, nesse caso desse RA aqui, né? Mas aí, cuidado, o RA de vocês, configura o número certo aí, dos pontos, né? E aí, item A, acha a autocorrelação, certo? Aqui para 4, 3 de 3 por 3 vai ser, né? As equações normais com os valores, né? Certo? Não é só literal. Literal já tem slide, né? Então, você bota os valores, resolve o problema da inversão, né? Aí, com certeza, aqui pode ser matriz 3x3, né? Ou pode ser computacional, tanto faz. Né? Vocês que sabem. Depois, tem 1,5 ponto. Um ponto aqui, vocês vão gravar o nome e sobrenome de vocês, tá? Nessas 22K, aí vamos fazer a análise em 40 milissegundos, REM. Vou fazer um LPC 12, tá? Então, vocês vão fazer o espectro e vão fazer uma LPC, tá? Então, vai aparecer o espectro lá, de verdade, e o modelo, tá? Então, do quê? 2 vogais. Uma vogal do nome e uma vogal diferente do sobrenome. Professor, meu nome e sobrenome tem as mesmas vogais. Eu acho que não. Olha aí, né? Escolhe o nome e sobrenome, que tem uma vogal diferente do nome e uma vogal diferente do sobrenome. É possível, tá? Ok? Eu olhei todo mundo aí, acho que todo mundo consegue fazer uma vogal diferente do nome. Então, tem que mandar o arquivo original gravado. Depois, né? Aí você faz a forma de onda que você botou, da vogal, a janelada. Você faz o espectro dela e a envoltória dela, tá? Item A. Item B, meio pontinho aqui, você calcula os coeficientes, que já calculou no item A, basicamente. Né? Aí, aqui você tem que usar computador, tá?
Mas aqui a gente vai fazer no laboratório. No laboratório a gente vai fazer essa questão 6 para outras coisas. Vocês aproveitam o código para fazer para vocês, né? Tá bom? Show? Alguma dúvida aí? Como é, como é aula, eu posso tirar dúvida, entendeu? Por isso que eu quis fazer assim, porque na prova virtual eu não consigo tirar dúvida. Aqui eu posso, vocês perguntam, eu posso responder, tá? Usando aula, né? Mas já é a prova. Pode fazer pergunta aí. Só não vou responder o número, né? Mas aqui é tudo teoria, né? Certo? A teoria, pessoal, 2, 3 linhas aí, tá? Uma coisa assim que você, em 3 minutos, 20 minutos, você faz esse negócio aqui. Talvez uma questão só, que é essa daqui, né? 3, né? Ou um pouquinho aqui, né? Gaste uns 10 minutos nisso aqui, mais um pouquinho mais aqui, mas meia hora você faz essa parte aqui. E aqui sim gasta um pouquinho mais, mas nada aqui, né? Tem que, lógico, tem que. O laboratório já fazer bem parecido com itens, a questão 2 aqui da prova, né? Certo? Só que para outros arquivos, né? Aí vocês podem aproveitar e o laboratório vai dar brecha, você grava uma coisa aí. Grava de vocês já, né? Tá? Quem está acompanhando na teoria aí, quem está sincronizando, faz a mesma coisa que você quer fazer, né? Certo? Pode fazer tudo em Python. Tudo. Ah, tinha um monte de dúvida aqui, deixa eu ver. Professor, por que 10 Hz no CD? Não. O CD era 10 Hz, deixa eu ver aqui. Não era 20, não? Ah, não, não tem. Não, aí é o seguinte, legal, legal. Quem falou isso aí? O Daniel? Daniel, né? Então, Daniel, aí é o seguinte, isso é o Dolby, né? Então, o, o Dolby, tanto para baixo quanto para cima, tá? Então, logicamente, não é só o Dolby que usa essa tecnologia, mas eles têm que fazer um tratamento a mais na banda. Então, se você pega só o sinal da banda, então, basicamente é o seguinte, como eles vão fazer um tratamento na banda que eles querem, e tem que pegar sinal anterior, então eles têm que pegar anterior e posterior. Então, tanto na banda de baixo, quanto na banda de cima, você tem que ter sinal. Eles tentaram fazer também sem sinal. O problema é que o pessoal de áudio, né, vou falar claro assim para vocês, o pessoal de música, né, clássica, é muito chato. Né? Tanto é que é o seguinte, o violino, se eu não me engano, é 12K. Né? E que 12K? É 9K. Aí o pessoal fala, não, mas 9K vai dar 18, então não, não, não. Aí o pessoal, não, não, eu estou ouvindo, a gente está percebendo a diferença. Então, nossa, foi um caos esse negócio aí, pessoal. Então, o pessoal de música clássica é muito chato. Então, foi tanto na banda de baixo que, assim, na prática, eu quero dizer o seguinte: quando foi essa polêmica aí, não, mas a gente está fazendo conta aqui, não, mas está dando diferença, né? Então tá bom. Então aí eles abaixaram a banda baixa e subiram a banda alta, né? E aí o pessoal, nossa, agora sim. Então aí o pessoal da Adobe e outros sistemas aí falam, não, mas isso não tem nada a ver, mas paciência, é a norma, né? Então, porque você tem que fazer conta com a banda original e tem que fazer, Dolby. Dolby é supressão de ruído, né? E tem que usar banda a mais. Ah, mas e na banda, última banda, também tem que fazer uma oitava a menos, né? Abaixo. Então era 20 e 10, tá? Ah, mas eu não ouço. E de fato eles achavam que não fazia diferença, mas o pessoal de áudio disse que tinha diferença, então a norma tem. A norma, porque ninguém ouve 20K. O máximo que se ouve, se eu não me engano, é 16 ponto alguma coisa. Quando se pôs 18, já é assim, não, não, mas eu estou ouvindo, o pessoal disse que está ouvindo. Então, aí, né, meu ouvido é ruim já, né? Mas é a norma que foi usada para qualidade de áudio, para música, foi contestada. Né? Mas contestada não pela teoria, foi na teste. Então, de fato, essa banda aí, ela está acima, ela está abaixo do que se ouve e acima do que se ouve também. Mas por causa de, quando foi fazer a conta de Dolby e outros sistemas, né? Se o pessoal chiou, tá? E paciência. Então, depois que passou, aí ninguém chia mais, né? Ok? Então, mais alguma dúvida?
não sei se tem super ouvido, né? Então, Daniel, como eu quero dizer assim, eu não quero dizer que eles estão errados, porque eu não ouço, e o pessoal, acho que o pessoal da engenharia também não ouvia, né? Mas parece que, eu vou falar assim, parece que por alguma. E eles perceberam, né? Então, o pessoal fez os testes, né? Achava que na teoria não dava diferença, mas o pessoal percebeu. Então, nem que seja assim, né? 2 em 100, mas esses 2%, que altíssima fidelidade, né? É isso aí, né? Então, não adianta ter 98%, tem que ter os 100%, ou quase, né? Então, em 2 em 10 mil, né? Então, naquela porcentual, o pessoal percebeu. Então, a norma prevê esse negócio aí, tá? A norma é mais. A norma prevê antes de você ouvir e mais do que você ouve. É isso que. E ninguém ouve acima de 17, 18K, cara. Ninguém ouve. Ninguém ouve. Certeza. Tá? Mais alguma coisa? Desculpa, pessoal, eu não tinha visto aqui as dúvidas de vocês. Estou passando aqui os slides, tá? Eu gosto muito desse cara aqui, ó. Acho que até vou fazer um pouco mais dele, né? O AMR, né? Porque ele é aberto. Esse cara aqui é aberto. Você tem que baixar a norma, né? Mas a federal dá direito a você baixar, você usa. Você não pode ganhar dinheiro em cima disso, mas você pode trabalhar, testar, tá? Eu gosto muito desse codificador. O ACELP G729E, né, que é o que usa no celular, é, é uma patente que é mantida, basicamente foi comprada por, gasta-se 2 milhões de dólares por ano para atualizar ela, né? Para manter ela viva. E cada vez que lança o celular, vai ter um prazo, lógico, mas você paga, se não me engano, 50 centavos, uma coisa assim. Então, cada vez que compra o celular, atualiza. Cada vez que atualiza o firmware do celular, 50 centavos. Né? De dólar, né? Começou a ser 5 dólares, aí foi caindo, tá, mas agora já está em 50 centavos, né? Mas é uma norma que rende lá para a pessoa da Califórnia, do Canadá, né? Shellbrook, 5 milhões de dólares por ano para manter a norma viva, tá? Entendeu? Agora esse aqui não. Esse aqui você baixou a norma, tá lá o código, se não me engano é C++, uma coisa assim. Você customiza para o seu sistema e vai usando aí, né? Tá? Baixando a norma, você tem acesso a esse codificador. E só que é osso, né? Porque quantas pessoas trabalham no negócio? 300 pessoal. 150 doutores aí, no mínimo, né? Brincando aí uns 100 milhões de dólares, né? Mas agora já está aberto aí. Né? Aberto não, tá no ITU, né? Se não tem mais nenhuma dúvida, pessoal, tô falando boa noite, tá? Esta amarela, a vermelha, é para entregar em uma semana, né, Felipe? E essa daqui é 2 semanas, lembra? Alguém tinha pedido, né? Então, as questões teóricas sempre são de 2 semanas, mas é prova também. E essa questão aqui é uma semana. Sim, sim. Só que essa daqui, né? As questões teóricas da prova valem 0,70. Vale 1,5. 1,5. Né? Vale 1,5. Mas 1,5 dividido em 7 vezes 4. 30 questões, 40 questões, né? Tá bom? Então, cada um desse aqui é zero alguma coisa, não vale quase nada, tá? Então, respostas curtas, objetivas, não precisa ficar divagando, né? Não precisa ficar, tá bom? Então, cada questão vale 0,004, né? Acho que é isso.